Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Arthur Delguercio Neto, eu sou tabelião, professor, escritor e sou coordenador do blog do DG. E o nosso podcast, que é o DGCast, é um projeto que visa levar para todos as melhores informações sobre o direito notarial e registral. São convidados especialíssimos que vêm aqui conosco para falar sobre aquilo que todos nós amamos, que é o direito notarial e registral, os cartórios e assuntos correlatos. O DGCast, ele é exibido no canal do YouTube do blog do DG. Portanto, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, aqui abaixo do nosso vídeo tem um botão de inscrição e um botão de ativação de novos conteúdos. Com esse duplo procedimento, você não perde absolutamente nada que a gente poste aqui no canal do YouTube do blog do DG. O DGCast também tem dois apoiadores, dois patrocinadores. A Ciplan, que é uma empresa de softwares para cartórios, e a Deva, que é uma marca de roupas que tem projetos sociais bem interessantes. É a marca que me veste normalmente aqui no podcast. Então fica aqui a nossa gratidão à Ciplan e à Deva pelo apoio que viabiliza aqui o nosso projeto. No episódio de hoje do DGCast, nós temos um convidado muito especial e um convidado que vai falar sobre um tema um tanto quanto espinhoso para muitos notários e registradores. Esse convidado é o João Rodrigo Stingen. Falei certo seu nome, João? Falou certo, sim. João Rodrigo Stingen, que é advogado, é professor, é escritor e é o fundador do ICNR, o Instituto de Compliance Notarial e Registral, instituto sobre o qual nós falaremos bastante aqui ao longo do nosso episódio. João, quero te dar as boas-vindas aqui para o DGCast, dizer que é uma alegria ter você aqui conosco, você que é meu parceiro de trabalho, é um amigo e é uma honra ter você aqui conosco para esse episódio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, também é uma honra para mim estar aqui nesse programa, né, que eu acompanho, inclusive, em casa, e agora, né, posso estar aqui e participar. E sim, a gente tem uma parceria aí, né, desde 2021 ou 2022, né, em que a gente faz eventos, você participou de congresso, eventos nossos, e agora a gente tem aí essa parceria também na questão do DPO, né, do cartório. Isso. E sempre, né, são bons frutos, né, dessa parceria, tanto aqui da parte de trazer para os outros um conteúdo, quanto do trabalho, né? É isso aí. Muito bom. Essa parceria de longa data é uma parceria que eu dou muito valor. Você, a Samila, são pessoas aí sempre muito solícitas, muito queridas, e eu valorizo quem está ao meu lado a longa data, e é muito bom ter você hoje aqui para poder não só conversar, mas acima de conversar, levar uma mensagem valiosa para o nosso público da relevância do teu trabalho e do que você faz para o ambiente dos cartórios. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Ô João, todo mundo que vem aqui no DGCast tem uma história e eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas porque eu acredito fortemente que as histórias inspirem quem nos assiste, né? Às vezes você vai contar uma coisinha aqui, um detalhe que algum membro aí do nosso público vai escutar e falar, pô, legal, isso aqui para mim é super importante para esse momento que eu vivo. Então, contando um pouquinho da tua história, você tem aí uma formação jurídica, você sempre quis estudar direito, desde ali da tua infância, adolescência, você sempre teve convicção de que o mundo do direito seria o teu mundo. Como que foi, primeiro, antes da gente focar um pouquinho mais no teu trabalho atual, que é um trabalho bem focado, bem específico, como que foram os teus primeiros passos dentro do mundo do direito, os primeiros contatos que você teve? Então, na verdade, quando eu era novo, né, criancinha, eu achava que ia ser cientista, que eu via na televisão, assim, aqueles desenhos do cientista maluco e tal, eu queria ser cientista. Aí depois eu passei a querer fazer medicina, porque tinha aquele negócio, assim, de que era um curso com mais prestígio, mas, para ser sincero, quando eu fui realmente, eu prestei o primeiro vestibular, inclusive fiz para medicina, mas depois eu pensando melhor, assim, nas minhas aptidões, eu vi que uma área de humanas seria melhor. E aí eu achei que
área jurídica, né? Fazer direito tinha mais a ver. E até pessoas da minha família falaram assim, olha, realmente eu achei que você devia fazer direito mesmo, fazer uma área mais da humanas, Alguém da tua família do direito ou não? Não, Não. na verdade a minha mãe é dentista, né? Meu pai faleceu, era engenheiro, e outras pessoas assim, mais da área de engenharia, assim, mais próximas, né? Então, realmente é uma questão que eu vi, assim, de aptidão mesmo, pessoal. Tanto que a minha mãe, ela era dentista, mas depois ela fez direito também, depois de mais velha, Olha, né? que legal. E aí agora ela Talvez trabalha, inspirada em você, não? Você acha que teve alguma coisa eu a acho ver? que sim, porque ela gostava, assim, ela sempre gostou de ler um livro ou outro, assim, e quando precisava ter aquelas coisas, assim, de resolver problemas da vida, né? Ela gostava de saber, assim, ela não deixava lá para o advogado resolver, ela gostava de entender. Então ela sempre tinha esse interesse. E aí depois que eu fiz, eu trazia os temas para ela. Uhum. Eu conversava, né? Não morava mais com ela, mas eu trazia assim quando tinha conversa Você é do interior de São Paulo, né? Não, na verdade, Não. eu sou do interior do Paraná. Do Paraná. Ponta Grossa. É que Ah. agora eu tô residindo no interior de Tá. São Paulo. Mas você né? é do Paraná. Sou do Paraná. Legal. E o que te trouxe para São Paulo? Foi o realmente trabalho? Esse teu trabalho já com advocacia, com a faculdade? Como que foi essa tua mudança? Na verdade, não. Eu fiz a UFPR, né? Uhum. Universidade Federal do Paraná. E aí, inclusive, o Instituto, né? Eu fundei lá, a sede ainda continua sendo em Curitiba, só que o que aconteceu é que desde o começo tive a participação da hoje minha sócia, né, a Samila, Uhum. que é de São Paulo, né, do interior, né, mora em Tupã. Tá. E aí ela foi trazendo assim clientes, parceiros, e no fim das contas o que aconteceu? Por mais que a empresa fosse do Paraná, a maior parte dos nossos clientes e parceiros, né, estão no estado de São Paulo. Uhum. E aí também tem uma outra questão pessoal, né? Que depois de alguns anos eu comecei a namorar a Samila também, né? Aí eu me mudei, porque daí era uma questão de distância, né? Sim. Como eu trabalho em casa, então assim, tanto faz o lugar que eu morava, fui morar em Tupã, né? E aí, Interessante, assim, né? Você provavelmente nunca na sua vida você imaginou que fosse morar em Tupã. Em Tupã, não. Não, né? Aí, assim, a gente tem a ideia de talvez ir para uma cidade maior, mais próxima da capital, mas ainda é uma questão a definir, porque, assim, por mais que o nosso trabalho seja online, né? Uhum. Quando a gente consegue estar com os clientes e trocar uma ideia, visitar, nem que seja, não para fazer uma coisa técnica, às vezes sim, mas às vezes mais para interação, tomar um café, isso traz um contato, uma riqueza, né? Faz diferença. Faz diferença. Eu vejo para muitos clientes. Alguns não, mas para a maioria faz. E aí, como é uma questão de... Assim, nós temos clientes muito bons, mas temos 3 clientes, né, no Paraná. E aqui nós temos, sei lá, dezenas. Né? Mais de 30, 40. Então, assim, aí fica mais fácil de eu fazer essa... Você sabe que só um adendo, né? Essa questão que a gente falou agora do presencial e do virtual é interessante, porque de uns anos para cá, basicamente começou a se falar muito nessa questão, né? Que o virtual é um ganho de tempo, né? Ah, não, vou ganhar tempo, não preciso ter contato com ninguém. Mas eu noto, eu não sei, eu tenho dado valor para contatos pessoais, assim, eu acho legal. Eu acho que desde cursos, eventos, reuniões, eu vejo que as pessoas parecem que hoje têm sentido um pouco mais de vontade até de estar mais próximo. É óbvio, né, que tudo que é presencial tem deslocamento, e aí você tem uma questão que envolve tempo que nem sempre torna aquilo possível. Sim. Mas eu acho que contatos pessoais são sempre muito propensos aí a terem eu não sei, eu acho que tem uma troca maior no presencial do que no online. Sabe que no online, uma coisa que eu tenho falado isso eu dou muita aula também no online. E, cara, eu noto um nível de dispersão muito grande das pessoas no online. Por quê? O cara tá... sei lá, um exemplo, ele tá olhando na tela onde tá rolando uma reunião, uma aula, alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele tá talvez tocando aí num telefone celular ou
anotando mexendo numa agenda, conversando com alguém que surge. Então, um dos recados que eu sempre dou, por exemplo, no ambiente acadêmico, toda vez que eu vou dar uma aula online, eu falo, olha, você que está aí me assistindo do outro lado, se você se propôs a fazer isso aqui, concentre-se daqui por diante no que no que você está fazendo. Porque, às vezes, você vai ficar ouvindo só uma voz e mexendo em outra coisa e no final você não absorveu absolutamente nada. Né? Eu até brinco, e é verdade, que tem estudos comprovam que menos de 2% das pessoas do mundo conseguem prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, não sou uma dessas pessoas. Para eu ter Tanto o pessoal aqui do podcast fala, você vai ficar com o celular? Não vou. Eu tô conversando com o João, tô gravando, e é isso. O meu papo somos João e eu aqui, e é isso. Porque se você fica mexendo, você perde, você se dispersa, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa questão também que envolve, né? O pessoal, acho que as pessoas estão achando mais legal voltar a ter contato com o pessoal e tudo mais. Mas, ô João, me conta uma coisa. Quando você entrou na faculdade de Direito, legal, você fez ali, pensou, né, no que melhor lhe caberia profissionalmente. Você estudou na Universidade Federal do Paraná. Isso. Em Curitiba. Em Curitiba. Legal, isso. Bacana. E aí lá... Ali você já vislumbrou alguma coisa de estar fazendo o que você faz hoje ou também foi algo que surgiu depois? Como que esse foco, né, de trabalho do ICNR, esse teu contato com os cartórios, como que ele começou a despertar? Há algo a ver com faculdade ou nada a ver? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, é uma história interessante que, assim, durante a faculdade, né, algumas universidades têm direito registral, notarial, mas no caso lá não tinha, pelo menos na época que eu estava. Hoje eu acho que tem uma disciplina optativa lá, que é direito notarial registral. Mas aí eu lembro que nas aulas de direito civil eu vi assim, um pedacinho de um bimestre lá que falava da lei de registros públicos. Uhum. Então, assim, era uma coisa que a gente ouvia, assim, passando, né, nas outras matérias. Então daí você vai lá no cartório, faz tal coisa, né? Mas, assim, a aula de direito comercial falava do títulos de crédito, daí falava, daí você vai no cartório. Então, assim, é muito lateral. Aí, o que acontece, né? Eu tinha a ideia de que eu queria ser advogado, porque tinha também muitas aquela questão, né? Carreira jurídica. Ou você vai fazer concurso ou você vai ser advogado. Pelo menos, por exemplo, ninguém falava... Eu nem sabia que existia concurso de cartório, por exemplo. Eu, assim, eu não acho que seja o meu perfil fazer concurso, mas, por exemplo, o pessoal não falava, né? Mas aí eu resolvi, fui, né, a ser advogado, fui estagiário, depois ser advogado, e aí eu entrei... E só uma observação rapidinho, faculdade até hoje, assim, existem faculdades hoje com notarial e registral com matéria optativa, mas a maioria, né? A maioria optativa, quando tem optativa, e é o que eu sempre falo, eu acho que já passou da hora do direito notarial e registral ter um destaque maior nas faculdades. Pelo menos um semestre, porque né? Com todo respeito a outras matérias do direito, hoje a aplicação prática do notarial e registral ela é muito maior. Sei lá, pegar um exemplo, direito internacional. Sim. Cara, se você for pegar em termos de relevância por um sujeito que se formou, direito internacional, todo mundo tem normalmente 1 ano, né, na faculdade. Pô, por que não pode ter também o notarial e registral? Até porque, um ponto que eu sempre falo, e eu quero mais uma vez tocar nele, que eu acho que é valioso, o universo do cartório para o bacharel em direito, ele nem deve se limitar exclusivamente ao concurso para cartório. Porque hoje existem muitos escreventes, substitutos de cartório, que têm aí profissões super legais. Sim. São bem remunerados, são reconhecidos profissionalmente, são escritores, professores. Cara, tem vários que a gente poderia citar. Sim. Então, eu gosto muito de citar para você que eventualmente está nos assistindo e está na faculdade. Se você gosta do direito notarial e registral, é óbvio, se você tem um perfil de concurso público, que é um perfil muito específico, né? Tem que se dedicar demais, um estudo meio... bitolado, né? Aquela coisa maçante e tal. Legal, pode ser. Mas, pô, se eventualmente não é o teu perfil, mas você fala, eu gostaria de trabalhar com isso,
além de ser um advogado na área do extrajudicial, Sim. que é uma possibilidade, é uma alternativa, não desconsidere trabalhar num cartório, como escrevente, como substituto, e existem belíssimos profissionais dentro desse ambiente. Sim, Né? sim, claro. Não, e até às vezes o cara, depois de uma carreira assim, às vezes uns continuam até se aposentar, né? Eu Sim. vejo, só complementando o que você falou, e que o cara depois ele acaba virando consultor. Isso. Não necessariamente advogado contencioso, mas ele, né, tem uma grande atuação, né? Um que tenha que é assim é o Douglas, né? Que Douglas Gavazzi. O cara também assim, tem, né, 30 anos lá de cartório, aí, pô, agora ele é consultor, consegue ajudar vários cartórios. Então, Cara, também é um ápice, assim, né? tem. É uma carreira legal. Uma pessoa que eu gosto muito também, que atua como consultora, é a Carolina Mosman, lá do Rio Grande do Sul. A Carol, cara, super profissional. A Carol trabalhou em cartório e hoje ela é advogada, mas ela também presta consultoria para cartórios, um trabalho, assim, muito competente. A gente poderia falar em outros nomes, mas sim. o Douglas Gavazzi e a Carolina Mosman são dois aí que acho que merecem nossa menção, como outros aí também. Exatamente. Mas desculpa, eu te interrompo, você estava falando da faculdade, que eu lembrei tranquilo. dessa história do direito notarial e registral, que eu acho muito importante. Bom, porque até as pessoas têm que conhecer. Mas enfim, mas daí continuando assim, eu me formei, né? Então, trabalhei um pouquinho assim na área tributária e tal, mas aí eu fui trabalhar num escritório que ele tinha até algumas demandas em alguns clientes e empresas, mas ele tinha um foco, né, na área notarial de registro. Então, era um foco, assim, atender algumas associações do Paraná, né, e também atender cartórios, né, titulares de cartórios, assim, em demandas ali de processos administrativos, responsabilidade civil, trabalhista, né, patronal. Então, muita bomba. Conta. Não, a parte trabalhista não era minha, né? Porque eu tinha mais uma aptidão pro cível. E aí tinha algumas coisas assim tributárias também. Tinha aquela tese do ISS, mas depois não foi mais pra frente. Mas assim, são coisas mais... O ISS gerou muito problema. Sim, aqui em São Paulo se resolveu transferindo o custo pro usuário na tabela de custas, né? Hoje a gente repassa com previsão legal, óbvio, né? O valor do ISS. Agora, destaque aqui para o que o João falou, as responsabilidades de um notário e de um registrador são muitas e em variadas esferas. Tem responsabilidade tributária, tem responsabilidade trabalhista, tem responsabilidade civil. E é na pessoa, a grande questão criminal, administrativa. Então, é uma área que, claro, é uma área maravilhosa. Não estamos aqui nos lamuriando fazendo como terrorismo. Não, porque tudo que a gente traz de verdade aqui no DGCast, vira e mexe, vem uns comentários ácidos falando: se tá reclamando, larga. Cartório é a maior mamata do Brasil. Aquelas coisas. Mas existe, a gente tem sempre que lembrar. Mas é só uma observação que efetivamente as nossas responsabilidades são muitas. Né? Então, quem tiver curiosidade, vai dar uma olhadinha nos artigos 22 e seguintes da Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores. Pode estudar também o Código Tributário Nacional, a própria CLT. Existe aí o Código Penal. Lembrando até, né, que para fins penais nós somos considerados funcionários públicos. Nós não somos funcionários públicos, somos particulares, né, que recebem uma outorga de uma delegação, mas na esfera criminal eu sou tratado como funcionário público. Acho que é uma informação legal de ser trazida. Então há múltiplas responsabilidades. E é interessante o que o João cita, que hoje há escritórios especialistas nisso. Porque há muitos cartórios por todo o Brasil. Sim. Né? E às vezes a questão também é a seguinte: quando você vai defender um cartório, por exemplo, num processo administrativo, se for, às vezes tem uma pessoa que poderia ser um excelente administrativista, né? Só que ele está acostumado ali com, né, aquele negócio de cargos, lotação, servidor público. Então, o cartório, ele tem aquela natureza sui generis, né? Inclusive, tem até, tanto na doutrina, mas também tem julgado da STF já dizendo
o que a natureza, né? Que no cartório é cartório, não tem mais nada. Aliás, cartório nem existe, a delegação pessoal. E tem uma outra questão também que é o seguinte: além de ter, é interessante conhecer, ter pessoas que conhecem especificamente a realidade do cartório para fazer uma defesa mais assim. Tô falando de defesa que era a minha experiência, mas também, enfim, uma consultoria, uma defesa mais pontuada ali, de acordo com saber consultar o código de normas, né? Saber que existe, né, o código de normas, que é um catatauzão, cada estado tem o seu e tudo mais. E hoje tem o nacional, sim, que é o provimento 149 sim, do claro, CNJ, claro, né? Que, não, inclusive, para quem quer estudar o Código sim. Nacional de Normas, o João é coordenador e coautor do Código Nacional de Normas comentado, da editora Foco. Eu, inclusive, sou um dos coautores com o Lucas. A gente escreve sobre o e-notariado, que é uma ferramenta que revolucionou o notariado brasileiro. Sim. E esse livro é muito bom para quem quer estudar o Código Nacional de Normas, né? Fica aqui a recomendação e, inclusive, eu vou colocar para vocês no descritivo aqui do nosso vídeo o link para quem quiser comprar o Código Nacional de Normas. E vão colocar Tem cupom de desconto lá? Cupom, né? Vamos colocar um cupom lá para... Então pronto, ó, o João deixou um presente aí para vocês. O João vai liberar um cupom de desconto para a gente ter aí esse material que é muito valioso. Sim. Mas aí você foi para esse escritório, ficou lá por um tempo, teve um primeiro contato com... Isso tem quanto tempo, João? Isso foi mais ou menos 2017 até 2020. Você se formou em que ano na faculdade? Eu me formei em 2014, né? Foi o último ano. E daí eu comecei a trabalhar em 2015, assim, comecei a trabalhar como advogado, né? Tá. Aí, assim, eu trabalhei esse tempo em outras áreas, mas aí eu fui para parte ali dos cartórios de 2017. Aí, o que aconteceu foi que, assim... Então, eu estava lá trabalhando, só que aí, em 2019, surgiu o provimento 88. Então, o escritório tinha aquela cultura de, assim, já se antecipar as coisas, ficar acompanhando, não só acompanhando o diário oficial, né, mas acompanhando os atos, as sessões do CNJ para vendo coisas ali. Provimento 88 é de 2019, notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro. Falava ali na época, né? Sim. E, João, sabe que eu vou te contar uma coisa? Depois você continua, que depois Claro. Eu acho que hoje, nesse momento do tempo que a gente grava o podcast, é possível que muitos notários e registradores talvez não se atentem à importância das funções que tem que performar dentro desse contexto, viu? São anos já. Sim, São anos. A gente ainda vai falar sobre isso, LGPD, compliance, mas já fica aqui um primeiro toque, vamos assim dizer, da importância que certos assuntos têm e que talvez não sejam tratados com a devida importância, né? Sim. Mas conta aí, você estava lá no escritório, 2019, provimento 88... Aí eu percebi, lendo, que era uma coisa peculiar. Então, também na faculdade, a gente não tem muito noção de compliance, assim, só en passant, né? E aí eu vi, né, fui estudar aquilo justamente para poder, assim, digamos, orientar melhor os clientes e tal. E aí eu achei, assim, que era bem peculiar e comecei a ver que tinha, assim, obrigações que o provimento exigia, que elas eram um pouco além, né, do que era simplesmente você pegar uma lei nova que atualiza a lei de registros públicos e cumprir. Agora eu tenho que colocar um dado lá que não tinha, tal. Não, eu preciso fazer treinamentos, né? Eu preciso fazer uma política interna, eu preciso passar a fazer um certo tipo de atividade que não está diretamente relacionado com a atividade fim do cartório, né? Uma atividade peculiar, né? E aí, estudando isso, eu acabei fazendo um curso sobre isso. Aí, eu acabei fazendo um curso e, assim, em razão de eu já ser sócio de escritório, eu não poderia, assim, abrir uma empresa, assim, um MEI, por exemplo, né? Daí eu abri uma empresa limitada e já com o objetivo de vender esses cursos, tanto que o nome inicial era Instituto de Cursos e Treinamentos, né? E aí eu comecei a vender esse curso e tal, só que em 2020 o que aconteceu foi a entrada em vigor da LGPD. E Verdade. aí, por mais que eu tivesse esse curso, né, algumas pessoas compraram e tal,
Mas, assim, o pessoal rapidamente esqueceu da questão do provimento 88, passou, não, agora é LGPD, LGPD. Aí, até por uma questão de oferta e procura, né? Eu já tinha um certo conhecimento desde antes, né, da entrada em vigor da LGPD, mas não tinha um produto pronto, nada. Eu fui começando a me aprofundar, tirar certificações, fazer pós-graduação nessa área de proteção de dados, para poder suprir isso, porque as pessoas às vezes faziam o curso de provimento 88 e falavam, mas e o de LGPD? Ou chegavam no perfil, tinha lá um monte de coisa do provimento 88. E você foi um dos primeiros nomes, né, João, que falou sobre isso na área. Eu me lembro, assim, que desde o comecinho 2020, você já estava ali no meio, né, nesse envolvimento com a LGPD, no tempo em que isso era uma super novidade. Já tem uma história. Sim. Aí assim, logo que estava entrando em vigor, né? Ou melhor, antes de entrar em vigor, aí eu já estava organizando assim eventos tal para fazer conscientização, como se fosse um simpósio, né? O primeiro evento que eu fiz foi Semana de Compliance e Boas Práticas para Cartórios, que daí a gente falou um pouco da questão do combate à lavagem de dinheiro, mas o foco, até pela procura do pessoal, foi na questão da segurança da informação, proteção de dados. Aí eu chamei um pessoal, assim, fui convidando as pessoas, né? E foi bem enriquecedor, né? E aí disso, algumas pessoas compraram o curso e outras acabaram comprando treinamentos. E depois, né, eu passei a fazer a implementação da LGPD, né? E aí, desse evento vieram os primeiros clientes e depois a gente começou sempre continuou, né, na verdade, a fazer isso. O ICNR já era a nomenclatura que você dava para o Instituto nessa época ou não? Quando que o ICNR virou o nome? Já é ali de 2021, 2, é isso? Sim. É que, na verdade, o ICNR é o nome fantasia, né? Tá. Aí tinha um nome, denominação, que era Instituto de Cursos e Treinamentos. Hoje é Instituto Stingen lá, mas enfim. Tá. É que eu não sei, eu sempre achei interessante ter um nome... Às vezes para poder usar aquela pessoa jurídica para coisas diferentes. Então tem um nome fantasia, legal. Mas enfim. Ô, João, as pessoas normalmente quando ouvem falar em compliance, eles logo, eu acho que a maioria das pessoas com as quais eu converso, você fala assim, sei lá, vamos falar em compliance. A pessoa na hora instala assim e fala, me vem na cabeça uma ideia de boas práticas, de uma transparência. Como é que você, né, que hoje trabalha tanto nesse ambiente, se você fosse explicar para um leigo o que é compliance, como o compliance pode te ajudar a ter um cartório melhor, ou até tem muitos advogados que nos assistem a ter um escritório mais produtivo, porque uma coisa que eu acho legal, tem muitas práticas, elas chegam na nossa rotina por uma obrigação legal. E aí, você achando legal ou não, você tem que implementar. Sim. Né? Agora, e isso talvez tenha a ver com LGPD, que eu quero deixar como um ponto para daqui a pouquinho, mas o compliance, claro, existem práticas linkadas a ele que talvez possam ser tratadas como obrigatórias, mas quando a gente pensa no compliance de uma maneira bem geral, ele, ainda assim, a gente poderia chamar de uma faculdade, né, de um gestor de um cartório. Mas pensa que você está conversando com alguém que nunca ouviu falar em compliance na vida e que você fosse explicar o que é, quais são os pontos positivos, como que você definiria? Sim. Então, o que eu gosto de colocar é que, assim, seja qual o viés que ele tenha, o compliance ele pode ser um viés anticorrupção, que é com base no comportamento ético, né, que ele não é obrigatório para os cartórios, justamente ele é obrigatório lá para as leis que têm que cumprir a lei anticorrupção. Mas em outras organizações, como os cartórios, podem adotar, assim, por conveniência. E também, aí tem os obrigatórios, no caso, que é o combate à lavagem de dinheiro, né? Com base lá no provimento 88, depois agora no Código Nacional de Normas. E a LGPD. Mas todos eles têm o mesmo fundamento, que às vezes as pessoas vão vendo essas coisas assim, as políticas, os treinamentos. Então a LGPD é fazer o treinamento lá, né? O compliance, então, é fazer a política, o código de ética. Então, às vezes a pessoa está vendo manifestações mais concretas ali, mas no fundo, o que o compliance ele faz é avaliar os riscos que você está correndo na sua atividade e ver a melhor forma de você
se não eliminar, mas pelo menos diminuir esses riscos a um patamar aceitável. Uhum. Então, eu gosto de fazer uma analogia assim, né? Imagine que você tem o carro, né? Então, você vai dirigindo, né? Então, você tem o risco daquilo. Aí, como que você vai diminuir, né? Se você se machucar, então você faz um plano de saúde, né? Para o risco de você se machucar. Para o risco de você perder dinheiro ou causar um dano para alguém, você contrata um seguro para o carro, né? Então, você está tomando medidas. E outra coisa, né? Você se conscientiza de que você não deve beber e dirigir, você tem algumas atitudes diferentes. Então, usa cinto. Então, assim, você vai tomando medidas para que você possa diminuir o risco. Eventualmente, você pode, né, bater, causar dano, morrer, né, no trânsito, mas você, pelo menos, está sendo mais razoável, né? Então, a ideia é que, assim, você tem um objetivo com o seu cartório, né? Claro, os cartórios às vezes têm uma cultura própria, que eles têm lá missão, visão e valores peculiares, mas se a gente pegar assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que todo notário registrador, né, ele quer ali, e também a gente pode estender até para os colaboradores também, eles querem ter um bom lucro, né, um bom rendimento ali com a atividade, e eles não querem sofrer sanções por aquilo, né? Ter nenhum tipo de prejuízo, né? Assim, ter nenhum tipo de problema com aquilo, né? E assim, também outra coisa que eu gosto de colocar um pouco mais psicológica, que é a pessoa poder ficar tranquilo, né? Feliz, poder né? sair de férias. Satisfeito. Tem notário tabelião registrador que não sai de férias, porque tem medo de que alguma coisa possa acontecer. Eu conheço, sim, né? Pessoas assim. Então, quer dizer, isso... Assim, tudo bem, você está lucrando, mas essa tranquilidade, ela tem muito valor também. Nossa, né? Pra caramba. E aí, a nossa ideia é assim, seja numa área ou na outra, né? Você avaliar os riscos que está correndo. Por exemplo, você tem muitas interações com clientes e os clientes da região têm muito crime de colarinho branco, né? Então, é um certo perfil de, talvez, risco que tenha de alguém querer subornar o seu escrevente para passar alguma coisa errada, para fazer um protocolo, né, invertido lá, a ordem. Mas a outra região, por exemplo, na verdade, são pessoas muito simples. Às vezes nem tem dinheiro para subornar, só que eles acham que você está inventando moda com as exigências. Então, eles sempre ficam tentando dar um jeitinho. E daí eles inventam histórias muito tristes tal, e ficam tentando, assim, digamos assim, criando tentações para os escreventes, para ele sempre dar, assim, descumprir uma regrinha, mas não porque ele vai subornar, nada, mas é porque ele quer, assim, tentar passar ali, ele acha que é uma bobagem, ele não entende. Então, veja, são assim, digamos, riscos, né? Essas interações do escrevente com o cliente do cartório são sempre interações de risco, só que são riscos de natureza diferente. Então, as medidas que a gente vai fazer, talvez o conteúdo do treinamento que a gente faça para outro cartório, vai ser diferente. Aquele conteúdo que vai ter no código de ética, aqueles procedimentos, aquelas medidas vão ser um pouco diferentes em relação a esses. E eu só estou dando 2 exemplos, claro, né? Por exemplo, agora só na área da LGPD, só para dar um exemplo peculiar, né? Tem uma cliente nossa que ela tem alarme antissísmico no cartório. Mas porque você, mas não tem terremoto, né? No Brasil, mas é porque na época que ela instalou, tinha uma quadrilha que roubava livros de cartório, né? E usava britadeira, quebrava a parede e roubava os livros na região. E aí ela pôs um alarme... pedia um sequestro, né? Pedia resgate. Não creio. E aí ela instalou um alarme antissísmico, porque se começa a tremer ali, dispara. Então, quer dizer, veja, a maioria dos cartórios não precisa disso, mas para essa foi legal, né? Olha. Então, assim... Olha, é a primeira vez que eu escuto na história de um cartório no Brasil com alarme antissísmico. Pois é. História boa que a gente veio escutar aqui. Você sabe que eu penso no compliance, João? A primeira ideia que me veio na cabeça enquanto eu te perguntava, eu gosto muito dessa ideia do seguro, esse comparativo com o seguro que você trouxe. Eu acho algo bem, bem interessante. Mas eu acho que vai um pouco além do seguro, porque o seguro, eu estava pensando aqui, muitas vezes ele atua pensando no carro,
o seguro ele tem ali, quando você vai usar efetivamente, você está num ambiente de dano. Uhum. E eu acho que as práticas dentro do contexto do compliance, elas visam justamente quando você tem o uso, tudo bem, o seguro você paga para não usar, mas se você usa, está num ambiente de algum dano. Uhum. E essas políticas que a gente tem dentro do contexto do compliance, elas podem minimizar a existência do dano. Sim. É uma coisa interessante, porque, veja só, sei lá, um ponto que, veja, a gente poderia passar o podcast aqui inteiro falando sobre boas práticas de compliance notarial e registral, dentre as quais estão incluídas a observância aos preceitos da LGPD, da prevenção ao combate à lavagem de dinheiro, regras dentro de um código de ética. Tem muita coisa que a gente poderia falar, treinamentos, né? Mas eu, até por experiência própria, esse tema sempre me interessou e eu faço uso de tudo que está ao meu alcance para resolver aquelas questões que eu acho que, enfim, que podem ser um ponto de apoio para mim dentro do exercício da minha delegação. E aí, uma coisa para mim que fez muita diferença e faz até hoje é o código de ética. Código de ética, você que está nos escutando, é um nome que eu dou a um documento que trata de todos os preceitos comportamentais que a minha equipe vai ter nas relações interequipe, da equipe para o público e também questões de ordem legal, como uma LGPD, uma obrigação legal, tem muita coisa dentro do documento. O nome que você vai dar para esse documento, tanto faz. Eu chamo de código de ética, tem gente que chama de código de normas, enfim, o nome tanto faz. Mas a verdade é que as pessoas sabem exatamente qual é o padrão comportamental que elas têm que adotar do momento que elas entram no cartório até o momento que elas saem. E isso é maravilhoso. Primeiro, porque você traz clareza para o ambiente. Além de trazer clareza, se há descumprimento, você tem base concreta para a punição. E mais do que isso, é uma estrutura super adequada para novos colaboradores. E quem é o notário registrador que não sofre com a alta rotatividade de colaboradores? Quem tem cartórios de médio para grande porte, todo mundo sofre com isso. Principalmente nas funções de base, né, que a gente chama. Então, tem muita troca. É comum isso acontecer. Então, o código de ética, ele dá um suporte muito grande. O pessoal às vezes me fala, Arthur, me dá 2 exemplos do que consta no teu código de ética. Eu gosto sempre de trazer 2, um comportamental e um com relação a um grande problema que eu vejo no mundo atual em que vivemos. Comportamental. Eu falo, olha, você tem que zelar pela boa imagem do cartório, esteja você dentro do cartório ou não. Por quê? Em muitos lugares, eu sempre dou, também eu falo da minha época em Campos do Jordão. Campos do Jordão, eu fui tabelião lá de 2005 a 2011. Até hoje, eu vou muito para Campos do Jordão, porque a Rose, minha esposa, é de lá, ela tem o projeto de trabalho dela na cidade, e eu vou muito para Campos até hoje, tenho casa lá e tudo. Quando eu chego em Campos e alguém precisa fazer menção ao Arthur, eu sou conhecido como Arthur do cartório. Tem algumas pessoas de nome Arthur lá. Aí quando alguém quer falar de mim, do Arthur Del Guercio Neto, é o Arthur do cartório. Então, eu falo, eu sou obrigado a zelar pela boa imagem do cartório, esteja eu dentro ou fora do cartório. Por isso que eu falo, no nosso código de ética, tá lá, você tem que ser uma pessoa que honre a imagem daquela instituição que você tá, porque trabalhar em cartório não é igual trabalhar em um comércio qualquer, porque você tá linkado ali, e provavelmente você que tá me escutando se identifica com isso que eu tô falando. Verdade, eu aqui na minha cidade, eu sou o fulano do cartório. E olha que interessante, se você, em tese, pensar... Porque tem gente que fala isso, né? Não, o cartório me controla das 8h30 às 18h. Depois das 18h de fim de semana, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não pode ser assim. Porque você não pode, por exemplo, ir num boteco do lado do cartório e encher a cara depois das 18 horas sob o argumento de que você está fora do teu horário de expediente. Tem que ter cuidado. Né? Esse é um exemplo comportamental que a gente traz no nosso código de ética. Um outro
que esse é bem polêmico, eu sei que talvez as pessoas que escutarem vão ficar, esse cara tá louco e tal. Telefone celular. A minha equipe não trabalha portando telefone celular. Não trabalha. A gente tem ali a nossa chamada área de convivência, e aí eu tenho os lockers, né, onde cada colaborador tem ali, deixa os seus pertences pessoais, cada um com um armarinho, com chave e tal. Telefone celular fica guardado lá. Só vai usar no café e no almoço. Ao longo da jornada de trabalho não se usa. Por quê? Porque na minha visão, o telefone celular é o maior distrator que um ser humano tem hoje. Ai, Arthur, mas não tem WhatsApp no teu cartório? Tem, no computador. Tá lá. Eu tenho, né, uma ferramenta de WhatsApp que a pessoa conversa profissionalmente. Eu já houve pessoas, John, olha que curioso, a gente avisa isso tudo antes da pessoa começar a trabalhar no cartório. E já houve pessoas que deixaram de trabalhar conosco porque não podia portar o telefone celular ao longo do dia. Então, quem nunca foi, né? A pergunta que sempre faço, quem nunca foi num comércio e foi abordado, ou melhor, não foi abordado por alguém mexendo num celular? Sim. Então, cara, concentração, foco. Nós temos que ter concentração, foco. E o celular tira isso tudo. Sim. Então, são exemplos de como um código de ética bem desenhado pode ajudar no dia a dia. E se para a pessoa, de repente, que vai entrar no teu cartório não tiver bom, ela tem a oportunidade de saber a respeito disso antes de entrar. Sim. Porque o documento está disponível para todo mundo e você pode mostrar num processo seletivo o que é que você dá, ao que você dá valor. Isso. Não, eu acho isso excelente e assim, até em razão de ter a minha empresa, né, ser empresário, também eu fui estudar essas questões assim de cultura empresarial, corporativa, que na prática fica, né, embora não seja empresa, fica muito parecido. Né, essas práticas, e o pessoal sempre diz, né, que se você quer ter uma equipe de alta performance, eu uso muito esse termo, né, e também que uma equipe que haja de acordo com o que você considera os seus valores, né, você precisa instituir e esclarecer para as pessoas, até para você poder ter elementos, porque quando você precisa cobrar as pessoas, se você não tiver escrito aquilo previsto, às vezes você acha que é óbvio, mas para a história daquela pessoa, para a vivência daquela pessoa não é óbvio. Sim. E também eu gosto de citar um outro exemplo, que é mais assim genérico, digamos assim, mas que, por exemplo, eu sou advogado, né, ou qualquer outro profissional, eu posso cobrar uma taxa de urgência, né, para trabalhar para aquela pessoa mais rapidamente, né? Sim. Eu falei de passar, inclusive, porque no hotel eu pedi para passar um paletó meu com taxa de urgência, né? Uhum. Então as pessoas estão acostumadas com isso. Aí, de repente, o cara chega no cartório, não é permitido cobrar taxa de urgência, né? Inclusive, tem especificamente isso. Então, se às vezes tem no código no código de ética, né? Ah, mas tem na lei. Mas às vezes o cara não leu a lei. E outra, o cara não vai ter a lei toda hora. Se o cara tivesse que parar um atendimento no cartório para ficar lendo a lei de registros públicos, o Código Nacional de Normas, ou a lei dos notários registradores, o cara não fazia mais nada, né? Então, assim, às vezes ter lá, eu gosto, né? É uma questão de estilo também, de ter uma linguagem mais acessível, de ter até algumas ilustrações, algum papel colorido. Maravilhoso. E ter o treinamento em cima disso. Que é você explicar, tá escrito, ok, mas tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, e além disso, as pessoas vão esquecendo as coisas, né? Então, ter treinamentos periódicos, ter às vezes um cartazinho, né? Um cartazinho, você faz diferença, você aqui e tal. Então, assim, sabe, um cartazinho do lado da impressora, né? Tenha consciência, por exemplo, né? Então, essas coisas fazem diferença. Isso que você falou é maravilhoso. A gente se comunicar de maneira simples e não partindo do pressuposto que é óbvio. Né? Porque a taxa de... você que está nos assistindo, se você for em algum momento do tempo num cartório e te cobrarem taxa de urgência, isso é indevido. Né? Tá errado. Sim. Agora, a taxa de urgência, em outros ambientes, ela é comum. Quer ver outra prática que é comum e já fica até... Eu gosto sempre de propagar dentro do possível alguns exemplos legais para quem nos acompanha e tal. É muito comum quando você vai em algum lugar, algum comércio particular, você às vezes receber
um bom atendimento e fala, ó, sei lá, eu tô te deixando uma caixinha, tô te deixando, fica com o gorjeta. troco, uma gorjeta, pensa no nome que você quiser. Em cartório pode? Não pode. Não pode. Por quê? Porque o que a gente cobra tem a natureza jurídica de taxa. E se é taxa, eu não posso cobrar um centavo a menos, nem um centavo a mais, sem permissão legal. Mas sabe que é que hoje, essa história de ficar com o troco acabou... Hoje em dia, as pessoas usam cada vez menos dinheiro. Mas até muito pouco... Eu até tenho essa prática ainda dentro do cartório, mas eu confesso que hoje ela já ela acontece num volume bem menor. O pessoal às vezes queria deixar o troco. Ah, fica com o troco aí. Sei lá, deu R$3 de troco, R$2, fica com o troco, você me atendeu bem. Eu falo, ó, eu não posso. Mas se você quiser, a gente deixa espalhado no cartório, tem uma instituição de Itacoaquecetuba que a gente ajuda, que é a Casa da Criança de Itacoaquecetuba. E eles têm uns cofrinhos bem bonitinhos, assim, com os dados da instituição e tudo. Eu falo, ó, eu não posso aceitar, mas você quer fazer alguma coisa com o teu troco para, enfim, ajudar alguém? Tá aqui, ó, tem o cofrinho da Casa da Criança, você doa, porque todo primeiro dia útil de um mês, a gente deposita as arrecadações do mês anterior. Então fica esse convite. E é uma ideia, né? Para de repente a pessoa pensar, se gera um engajamento com alguma entidade local e tudo mais. Então acho que é bem interessante. Ô João, eu queria falar um pouquinho com você sobre LGPD. Porque LGPD, dentro do ambiente dos cartórios, é um assunto que eu chamaria de... Eu acho que muita gente talvez não dê a LGPD a relevância que ela tem, e eu acho também que muitas pessoas às vezes acham que estão cumprindo com os preceitos da LGPD e não estão. O cara põe lá um aviso da LGPD no site ali, um formulário como, tô cumprindo a LGPD. Então, duas perguntas que eu queria te fazer dentro do contexto LGPD. Pergunta 1. Você acha que a LGPD, dentro do contexto dos cartórios, claro, falando aqui no ambiente dos cartórios, ela é uma legislação que é um apoio para a nossa atividade ser desenvolvida de uma maneira mais segura? Ou você trataria ela mais como uma... é uma chatice mesmo que o cartório tem que fazer, mas tem que fazer. Então, ponto positivo ou obrigação legal exclusivamente? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2... Quais seriam algumas medidas rápidas assim que você poderia dar para aquele sujeito que está nos escutando e que de repente tem esse tema LGPD no radar e fala, putz, eu acho que eu precisava dar um pouquinho mais de atenção para isso, mas não estou dando. O que você poderia falar em termos, olha, quais medidas esse indivíduo pode adotar de maneira imediata? Tem gente que acha que nunca vai haver nenhum tipo de punição por inobservância LGPD, e você até me contava aqui nos bastidores que já tem notícias, né? Conta um pouquinho pra gente desse contexto, João, por favor. Legal. Bom, então, respondendo, então, primeiramente, a primeira pergunta. Eu acho que você pode encarar das duas formas, né? Isso vai depender da pessoa. Eu não acho que a LGPD seja uma coisa assim que é só uma chateação, né? Que a corregedoria não tem o que fazer e veio nos incomodar, né? Na verdade, veja, a gente tem que ver um contexto global, né? No mundo todo, até agora tem essa questão da inteligência artificial, né? Que usa muitos dados, mas antes mesmo, a gente já vê, desde o século XX inteiro, século XXI, todo um aumento do uso, da produção e do uso massivo de dados de uma maneira geral, né? Tanto que fala que os dados são o novo petróleo, né? Essa frase é famosa, né? Essa frase são, na sua visão? Sim, são, sim. É só você ver, coloca no Google as empresas, maiores empresas do mundo, você vai ver que quase todas, né, das 10, 9, elas tratam dados pessoais, né? Não tem, às vezes, um longo parque industrial, não tem propriedades imobiliárias, mas tem muitos dados, né? E assim, o que acontece, né? Então tem esse movimento de que, tudo bem, eu vou... é uma questão de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento civilizacional. Estão usando os dados e ok, não tem como impedir isso, mas eu tenho que saber proteger, eu tenho que conseguir proteger os dados das pessoas, né? Então, assim, antes tinha aquela questão da privacidade, como você, assim, ficar escondido, né? Que eu dizia o direito de ser deixado em paz, né? Principalmente pessoas famosas, tal,
queriam se manter o sigilo. Agora nós temos um direito que a gente chama de segunda geração, né? Direitos fundamentais positivo, que não é só, eu não quero que você tenha acesso. Tudo bem, você pode até ter acesso. Eu fiz o cadastro, eu tô lá no cartório, eu participei aqui de uma pesquisa de satisfação. Você pode usar os meus dados, mas eu quero ter o mínimo de transparência, controle sobre eles e exercer direitos. Quero que seja seguro, não quero que vá para lá num banco de dados, lá na Deep Web, em que eles vão pegar e me fazer telemarketing de maneira abusiva. Então, daí por que eu estou falando disso? Né? Porque isso é um contexto global. E o que isso tem a ver com os cartórios? Os cartórios estão inseridos na economia. Né? Sim. Então, assim, e os cartórios, eles tratam dados de maneira massiva. Né? Pela natureza da atividade, é justamente você ter informações ali, conservar informações e documentos, dos quais quase todos, né, são dados pessoais, né, são relacionados a pessoas naturais, né. Então, se eu quero que o cartório ele continue tendo esse prestígio que tem, a confiança, né, saem pesquisas lá de que a população confia nos cartórios, o judiciário, né, ele cada vez mais dá mais atribuições para os cartórios têm uma relevância, né, e então, se eu quero, né, que, assim, o que eu quero, né, que os cartórios sejam enxergados como uma instituição arcaica, que é uma herança portuguesa, que é tudo bobagem, mas tem essa visão, né, até misturado um pouco com informações meio equivocadas na mídia e tal, ou eu quero que o cartório seja, assim, enxergado como uma instituição que promove a segurança jurídica, que é moderno, que protege o direito das pessoas. Então eu vou estar inserido dentro dessa iniciativa que não é só do Brasil, não é da Corregedoria Mundial de proteger os dados, ou eu vou ser aquele, né, como se fosse aquela repartição pública antiga, que é tudo meio... Perfeito que você falou. Enfim. Não é, a LGPD está aí para todo mundo. Sim. Eu acho que a adequação à LGPD é mais uma prova de que os cartórios, de maneira eficaz, atuam em prol da sociedade. Sim. Não dá para fazer isso sem estar observando o que a LGPD traz de preceito. Aliás, você falou em inteligência artificial. Sim. É a moda agora, né? Sim. Todo mundo quer usar inteligência artificial. Tem que ter cuidado com isso também, né? Não dá para simplesmente ficar escolhendo aí qualquer ferramenta de inteligência artificial e compartilhando dados, né? Até nesse contexto, eu acho que é importante ter um regramento justamente para não tornar inseguro o uso dos dados das pessoas que vão até o cartório, porque hoje todo mundo está falando só nisso, né? Vou usar a inteligência artificial. Legal, acho até que tem que ser usado com moderação, né? Mas com moderação, ou melhor, não é nem com moderação, é com segurança. Você Sim. pode até usar da forma que você quiser, desde que seja seguro, né, João? Um ponto Sim. importante para falar nesse momento do tempo. Exatamente. Eu acho que assim, a gente vai ainda preparar toda uma formação, inclusive, para os nossos clientes, né? Também curso aí em que a gente vai falar de uma maneira mais sistemática sobre isso. Por enquanto, não tem ainda uma lei, né? Vai sair, tem um projeto de lei, mas a gente nunca sabe, né? Questões políticas aí quando vai sair. Mas tem já uma resolução do CNJ, só que ela se aplica ao judiciário. Uhum. Então, nem tudo vai ter a ver com os cartórios e tal. Mas você pode ver que tem lá uns princípios, umas orientações, que agora não me lembro exatamente, mas eu acho que é a resolução 615, né? Sobre o uso de inteligência artificial pelos magistrados, né? E aí lá tem várias orientações. Então, assim, veja, não é uma questão de você usar para fazer uma atividade mecânica ou até mesmo para fazer uma atividade mais complexa, mas é o tipo de dados, no ponto de vista da LGPD aqui, né? É o tipo de dados que você vai subir lá. Então, é interessante que uma coisa é você subir minutas ou você subir documentos em que você tire os dados pessoais, né? Outra coisa é você simplesmente subir qualquer documento lá. Eu estou falando de subir, é você anexar lá, por exemplo, no ChatGPT, que é mais famoso, e você, assim, perder o controle sobre aquele dado, né? Sim. Então, quer dizer, você vai pegar, às vezes, né, sei lá, vários gigas e gigas de
de dados pessoais dos clientes do cartório, que estão em documentos, e você vai subir lá e sabe Deus onde vai parar aquilo. Tem gente fazendo já. Pois é, aí que tá. Aí o que acontece? Você está... eu tenho um termo que tem na lei aqui de São Paulo, né? Que era o provimento 23 de 2020, né? Que falava da LGPD. E ele fala do sistema de gestão de fluxo de dados, né? Então, você tem que ter uma possibilidade de mapear esse fluxo de dados, tal, mesmo quando o dado sai do cartório. Quando você faz isso, você perde, né, essa capacidade. Não é que você vai controlar tudo, né? Mas você perde essa transparência. Você perde também, assim, você não sabe para que vai ser usado. E isso eu estou falando do ChatGPT, que é uma inteligência artificial, digamos assim, ética, né? Sim. Que ela tem lá a política, eu li todos os termos de uso, política de privacidade, eles são bem razoáveis, eles têm restrições. Mas se você subir, assim, em certas inteligências artificiais que tem por aí, né? Você, sabe, por exemplo, tinha uma... um pouco mais antigo, né? Mas aquele Face App, né? Que, veja você quando ficar velho, né? Sim. Só que aquilo lá, por exemplo, né? Aquele aplicativo, ele roubava todas as fotos do rolo de câmera da pessoa. Olha. E mandava lá pro raio que o parta, né? Então, assim, veja, tomar cuidado, primeiro, com o tipo de informação que você vai subir. Segundo, vai usar de uma maneira sistemática, profissional, ou até mesmo para sua vida, procura baixar aquela política de privacidade, termos de uso. Você não sabe interpretar aquilo, então passa para o seu encarregado de dados, né? Toma cuidado, porque aquilo, assim, eles dizem lá, né? Muitas vezes, mas isso aí é uma bobajada, né? Isso aí o cara coloca qualquer coisa negativo. Não. Tem muita diferença usar o ChatGPT ou o Gemini, que são, né, do Google e da OpenAI lá, e você usar esses aí meio falcatrua aí, né? Ô, João, e o pessoal que tá atento aí ao tema LGPD, eu ia falar LGPD, que é a nossa pergunta 2, de repente tá escutando a gente falar sobre isso, que dicas que você daria, né, pra pessoa começar? Porque tem muita gente que escuta falar na LGPD, mas basicamente não se mexe, né? O que eu brinco, coloca um pop-upzinho ali no site, atendemos LGPD, põe lá uma palavrinha num formulário, e aí esse cara fala assim, imagina, nunca, isso aqui ninguém vai fiscalizar jamais, eu não vou fazer nada, não vou perder meu tempo com isso. O que você tem para dizer para esse pessoal? Veja, é uma questão assim, você tem a legislação, tem a lei, né, a LGPD, e tinha até aquela discussão, mas como que eu vou aplicar, a minha atividade é densamente regulada, assim como tem outros setores, né? Então eu preciso de um provimento. Aí saiu o provimento estadual. Não, mas agora o CNJ, saiu o provimento CNJ. Mas ainda o corregedor não está cobrando. Veja, você vai ter sempre uma desculpa para ficar jogando para frente. Empurrar com a barriga. Mas vamos dizer assim que você queira, você se conscientizou, né? Você tá agora, agora você é um tabelião, um protetor de dados, tal, né? Um registrador protetor de dados. Então, o que eu diria assim, se você tem um encarregado de dados interno, né? E isso é uma opção, tem interno e externo, né? Se ele for interno, você separe um momento, né, que ele vai fazer aquilo na semana, por exemplo, né? Isso depende do tamanho do cartório e tudo mais, mas eu diria assim, pelo menos um dia na semana, né? Porque muitas vezes você não vai ter condições de ter um funcionário 40 horas por semana só para ser DPO, né? Ele não vai ter também tanto trabalho para fazer nesse sentido. Mas, assim, muitas vezes a gente vê que o cara acumula função e ele nunca tem tempo de ser DPO, né? E eu conheço, assim, alguns que inclusive estudam, têm certificações, mas o cara toda hora é demandado, sei lá, para fazer escritura, ou é um substituto que tem que gerenciar o pessoal, ou outras coisas, né? Então, separe um dia e diga assim, olha, esse dia ninguém pode cobrar nada, esse dia ninguém vai te exigir nada, você vai ser DPO. Nesse dia você vai preparar treinamento, você vai dar treinamento, você vai estudar, né? E outra coisa é fomentar a educação, né? Então, assim, vai escolher um DPO externo ou vai designar alguém interno, então a pessoa precisa ter formação, né? Tá se atualizando. Então, certificados, né? Cursos. Isso em relação ao DPO, eu gosto de colocar muito porque ele vai dar uma tonalidade ali, né, para a questão da LGPD. Ou você contrata alguém legal, ou você designa alguém interno, mas deixa o cara ser DPO, senão ele nunca vai fazer o quê? Vai no domingo ser DPO? Não vai, né? Então, assim, e outra coisa é o seguinte,
procure fazer um checklist básico, né? Assim, do que você precisa fazer, tal. Eu não tenho, né? Não vou falar toda a adequação, mas assim, procure fazer um checklist básico das políticas, o que está lá no artigo 84 do Código Nacional de Normas, principalmente aqueles incisos lá do artigo. E você vai faz um cronograma. Porque se você não fizer um cronograma, o que acontece? Você sempre vai estar postergando. Às vezes a gente pega um cartório, nós estamos nos adequando desde 2020 e tal, até agora, mas a gente está indo, estamos indo. Porque não tem um cronograma. Então, mesmo que seja, vou fazer uma etapa lá... E, João, tem notícias de punições aí para o pessoal que não tá... Sim. Isso eu queria que você falasse, porque o pessoal fala, ninguém tá fazendo nada. Ninguém tá fazendo nada ou tá? Então, o que acontece, né? A gente tem que ver um cenário em que os corregedores... assim como eu, a maioria das pessoas, não tiveram proteção de dados na faculdade e não tiveram que estudar nisso para fazer o concurso. Então, é natural que os magistrados, que são aí corregedores, eles vão ter tanta desenvoltura no primeiro momento para cobrar, né, a LGPD, ou para saber, assim, se você apresenta uma receita de bolo, uma política bem feita, talvez ele não tenha tanta desenvoltura. Só que isso é uma questão de tempo, né? Eu vejo que, inclusive, né, eu estou na Comissão de Proteção de Dados, né, da Corregedoria Nacional, em que tem lá magistrados, então cada vez mais eles estão promovendo cursos, capacitações, estudos, seminários, entre eles, para justamente se atualizar sobre esse tema. Então, é um tema que cada vez mais, de repente, o corregedor da tua cidade ele não está cobrando, mas troca o corregedor e começa a cobrar. Inclusive, tem situações em que o próprio CNJ faz inspeções extraordinárias e ele faz tanto nas corregedorias, nos TJs, nas varas judiciais, e ele pede daí por amostragem para fazer em alguns cartórios. Então, nós temos clientes assim, né? Foi o sortudo, né? Quer dizer, tem milhares de cartórios, mas meia dúzia de cada estado foi selecionado para fazer a inspeção. E a inspeção é assim, com prazo, não é prazo grande, né? E se você não tiver feito nada, né? E essa documentação, ela vai direto para o corregedor nacional, né? Quer dizer, por amostragem, né? Então, isso pode acontecer de maneira aleatória. Além disso, tem a questão de uma jurisprudência que tem se formado em razão de... às vezes, não é uma questão, assim, de uma responsabilidade administrativa, mas civil, né? O que acontece, né? Pode ser que o cartório ele tenha sofrido um incidente de segurança, né? E ele tenha perdido dados, gerado algum tipo de dano nesse sentido. E aí, o que a jurisprudência tem considerado, né? Que tudo bem a pessoa ser vítima de um hacker e perder alguns dados, tal, não necessariamente essa pessoa vai ser punida, né? Ela pode até ter que reparar algum dano material, se for o caso, mas seria uma coisa assim, ela não teria a culpa daquilo, né? Só que como que você vai verificar a culpa, né? Você vai ver se a pessoa fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar aquilo. Essa pessoa, tinha lá o provimento que dizia que desde tal data, tinha até o prazo de 180 dias, né, que se esgotou em 2023, né, do Código Nacional de Normas, e que tinha que ter uma política de privacidade, tinha que ter uma política disso, tinha que ter um mapeamento dos dados, tinha que ter treinamento. E o cara não fez nada, entendeu? E aí ele sofreu aquele ataque lá. Bom, o ataque não foi culpa dele, mas ele tinha alguma barreira, né? A mesma coisa que você, assim, tá num bairro perigoso, que, assim, o ambiente de internet hoje em dia é perigoso, né? Em geral, o Brasil é bem visado por esses cybercriminosos. Então, quer dizer, você dormiu com a porta aberta, com um portão baixinho, sem cerca elétrica, sem câmera de segurança. Então, assim, é culpa sua que o bandido invadiu? Não, mas você também foi imprudente. Né? Então, é isso que vai... Inclusive, tem lá na própria LGPD que as sanções da LGPD, elas podem ser diminuídas, né? É uma questão de minorar essas sanções com base na boa-fé, né? Olha, que legal, então, esse é um termo, é um conceito da LGPD. E a boa-fé se vislumbra, né, nas boas práticas ou ausência delas, né? E aqui eu quero deixar... O João não me pediu nada, mas eu gosto de recomendar quem tem trabalho bom.
Se você tem a intenção de fazer a sua adequação à LGPD, a trazer esses temas do compliance para dentro do teu cartório e para ter uma gestão dentro desses pontos aí de forma mais organizada e até mais profissional, porque de fato não é uma matéria simples, tem que estudar, tem que se dedicar e às vezes nós não temos esse tempo de uma maneira muito grande dentro da rotina do notarial e registral que já nos consome muito. O ICNR tem esse trabalho de adequação, de acompanhamento, eles têm vários serviços, na verdade, mas eu vou deixar, além de deixar o perfil do Instagram do João, eu vou deixar o site do ICNR aqui no descritivo do vídeo. Por quê? Porque se você quer adequar o teu cartório à LGPD, quer trazer preceitos de compliance para o teu cartório, mas você não tem tempo, aqui está um cara que vai trazer esse ganho de tempo com qualidade. Eu sou cliente do João atualmente, já tem um tempinho, além de conhecê-lo academicamente a longa data, hoje eu sou cliente e eu posso certificar que é um trabalho muito bem executado e por um cara que estuda, tem equipe, tem profissionalismo, e isso tudo é muito bom pra gente. Então, João não me pediu para fazer isso, o João é meu convidado aqui hoje, inclusive, aqui não tem gente que faz às vezes programa, traz ali o cara, mas porque... Não, o João tá aqui simplesmente porque ele tem conteúdo para compartilhar e porque eu acho que o trabalho dele merece crescer dentro do nosso ambiente, então fica essa recomendação aqui para o João. E com essa recomendação a gente vai fechar o nosso podcast. O tempo passou voando, tema bom, convidado bom. E antes de fechar, João, eu quero te passar a palavra para você deixar um recado aqui para a nossa turma e aí eu me despeço oficialmente de vocês. João, o que você diz aí para o pessoal que nos acompanhou ao longo do episódio de hoje do DGCast? Legal, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. A minha proposta com o ICNR, inclusive, está na nossa cultura. A gente também tem o nosso código de cultura, a gente separa código de cultura, código de ética. E a gente tem na nossa cultura o seguinte, que a gente quer, claro, nós somos uma empresa, queríamos que as pessoas venham nos contratos, mas primeiro a gente quer entregar valor, né? Então, por isso que eu faço livros, eventos, muitas vezes gratuitos ou a preços baixos ali o livro, né? Para entregar um valor para os cartórios, né? Para instruir, para as pessoas ficarem satisfeitas. E aí aquelas que gostaram, né? Assim, poxa, eu me identifiquei, eu achei que esse cara é bom, tal. Então, aí que entra em contato com a gente tem o maior prazer em atender o seu cartório de uma maneira personalizada. A gente não gosta muito de coisa assim muito massificada, então a gente gosta de ter esse contato e essa personalização. Pessoal, então quero agradecê-los aí pela audiência hoje no nosso episódio do DGCast. Quero lembrá-los que se você ainda não fez a tua inscrição no nosso canal do YouTube, que faça. Tem um botãozinho de inscrição aqui abaixo do vídeo, assim como um sininho que é a ativação da notificação de novos vídeos. Quem gostou, às vezes a pessoa fala, pô, gostei do conteúdo, gostou? Para o nosso canal, para os nossos projetos, o likezinho aqui no podcast é sempre muito legal e o compartilhamento. Então compartilha, manda para o grupo aí do WhatsApp do teu cartório, para os grupos dos quais você participa, porque esse é um tipo de conteúdo que merece ser propagado. Eu quero agradecer novamente a Ciplan e a Deva, que são os nossos patrocinadores, pelo apoio ao projeto do DGCast. E agradecer o João também. João, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Foi muito bom te receber. E a gente se encontra em breve aí num novo episódio do DGCast. Valeu, gente. Até a próxima. Gratidão.